Olá, boa noite a você que está nos assistindo através da TV Sinec e das mídias sociais da ICGV. Está no ar a Rede Graça e Vida. Que bom que você está conosco e obrigado pelo carinho da sua audiência. Sempre às terças-feiras, a ICGV vem até você para trazer um conteúdo de qualidade, louvor e a ministração da Palavra de Deus. A você, internauta que está no seu lar, aqueles que estão nos acompanhando no seu carro ou no transporte coletivo, voltando para casa, graça e paz seja sobre a sua vida e de toda a sua família. Fique agora com o Momento Missionário. A Graça e Vida, no Rio Grande do Norte, realizou na última semana um trabalho missionário em Bom Jesus, a 60 quilômetros da nossa base missionária em Riachuelo. Com entrega de presentes, brinquedos, distribuição de muita alegria e fé para toda a comunidade no sertão potiguar. Videira real, caminho, a vida se manifesta. Os assentamentos rurais têm sido nosso campo missionário nos últimos 2 anos no Nordeste brasileiro. Temos sido exitosos na evangelização, porém ainda há muito a ser feito. Você pode acessar as redes sociais da ICGV e ficar por dentro de todos os projetos da Graça e Vida no Rio Grande do Norte. O culto terminou, o culto foi uma bênção e a gente veio trazer o pessoal, algumas famílias aqui nos assentamentos na zona rural de Riachuelo. Mas imaginou terminar o culto e ir embora agora? Na zona rural é tudo bonito, o céu bonito, a natureza, mas imaginou andar no escuro nessa estrada assim, ó? Pois é, fica difícil, né? Então tem muitas famílias que poderiam participar do culto e a gente não tem conseguido levar. E aí por isso que eu digo para você, se você investir na Kombi, a Combide que a gente está pedindo para trabalhar aqui em Riachuelo, você vai ajudar muito na evangelização aqui na zona rural de Riachuelo, tá bom? Ajude a gente, contribua, procure uma maneira de nos ajudar, veja nas inscrições, no link das nossas postagens, tem sempre uma maneira de você poder estar ajudando e abençoando essa obra missionária, os nossos projetos, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, valeu! Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com Você pode nos ajudar a adquirir a nossa Kombi missionária acessando o nosso projeto no vaquinha.com. Ou, se preferir, faça sua contribuição direto na conta bancária do nosso projeto missionário. Deus te abençoe. sem perguntar a quem. Bom é termos essa confiança neste pastor. Bom é poder contar com esse pastor em todos os tempos.
Ele é o nosso pastor. Certamente nesses dias, hoje e todos esses dias que sobrevirão, Ele continuará sendo nosso pastor, nos pastoreando. Quantos aqui querem ser ovelha deste supremo e amado pastor, Jesus Cristo, Filho de Davi? Aleluia! Ele é o nosso pastor. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minha guerra. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minha guerra. E eu tenho que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra. É assim. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, é assim. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minha guerra. E eu tenho que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, é assim. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, é assim. Pelo vale caminho junto a mim, centro de misericórdia e bondade segue-me. Minhas almas são louvor e gratidão, assim que luto minha guerra. Eu creio que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, é assim. Assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, assim que luto minha guerra, é assim. Olá, seja bem-vindo à Graça e Vida. Eu quero te convidar para estar conosco
na próxima celebração semanal aqui em nossa igreja. Nossos encontros de fé e comunhão acontecem todos os domingos às 10 horas, na Avenida Bosque da Saúde, 1668. O ensino das Escrituras para todas as idades é uma das prioridades da ICGV. Por isso, não esqueça de trazer os seus filhos para as nossas celebrações semanais. O ICGV Kids prepara dominicalmente uma programação muito especial, fazendo das aulas encontros bíblicos e dinâmicos, alcançando de forma especial nossas crianças e pré-adolescentes. Nos encontramos domingo. Não esqueça de trazer as crianças. Nos últimos dias, recebemos diversas visitas especiais em nossas redes sociais. Estiveram conectados conosco amigos e irmãos de diversos países da Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Todos os domingos recebemos diversas pessoas em nossas transmissões ao vivo no Facebook e no Instagram. Se você ainda não faz parte da família virtual da ICGV, acesse agora mesmo e se conecte em nossas redes sociais. Visite a ICGV no Facebook. Acesse facebook.com/IC Graça e Vida ou no Instagram IC Graça e Vida _SP. Nos dias 8 a 14 de julho, aconteceu aqui na Graça e Vida o Supremo Concílio da ICGV, o maior evento do nosso ministério. Hoje e nos próximos programas, nós reprisaremos as ministrações dos nossos 7 encontros. Fique agora com a ministração do pastor Eric Freitas com o tema Pastores segundo o coração de Deus. Então convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15. O tema central do nosso Supremo Concílio de 2019 é conhecendo o coração de Deus. E conhecer o coração de Deus, irmãos, não é fácil, porque o caminhar e o trilhar para conhecer este coração, a qual é tão grandioso e glorioso, é um caminho que é maravilhoso, mas é um caminho também que nos amedronta, porque o coração de Deus é um coração zeloso, a qual o próprio salmista Davi, no Salmo de número 69, verso 9, ele diz assim: o zelo da sua casa me consome. Quando nós nos achegamos mais perto do coração de Deus, nós somos consumidos pela sua presença e pela sua graça, e não tem como nós nos tornarmos as mesmas pessoas. Nós já podemos ver como a igreja tem mudado e como Deus tem se manifestado de uma forma diferente, desde que foi proposto no coração de Deus este tema tão precioso. E eu quero partilhar com vocês o tema que foi proposto a mim estar ministrando nesta noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versos 15, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Para entendermos um pouco aqui, eu quero ser fiel ao tema que me foi proposto nesta noite. Eu quero trazer apenas uma breve introdução do livro de Jeremias para já adentrar no tema. Nós conhecemos e entendemos um pouco deste livro, e a Bíblia nos fala que quando
Deus chama Jeremias no seu capítulo 1, a primeira resposta de Jeremias foi dizer: ah, Senhor, eu não posso. A Bíblia diz que o próprio Deus diz assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E Jeremias, com temor no coração, diz: ah, Senhor, Deus, eis que não posso, porque eu não sei falar, porque não passo de um menino. E o próprio Deus diz assim: não me respondeu assim, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. A primeira coisa que Jeremias faz, e muitas das vezes eu e você da mesma maneira, é temer a responsabilidade a qual Deus colocou sobre os ombros de Jeremias. Nós sabemos e entendemos que o processo a qual Israel estava passando não era fácil. Quando Deus fala a Jeremias no capítulo 3, no verso 15, dizendo que daria pastores segundo o seu coração, é porque no capítulo de número 2, no verso 8, o próprio Deus diz: Jeremias, os pastores me viraram as costas, os profetas não profetizam mais a mim, mas profetizam em nome de Baal. As pessoas agora estão se virando contra mim. E o próprio Deus, no verso de número 14, ele diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, voltais a mim. E o tema proposto nessa noite é um tema um pouco pesado para falar aos nossos corações, porque nós sabemos e entendemos que ser um pastor segundo o coração de Deus não é fácil. E eu, ao estudar isso, eu entendi que dos ministérios mais sublimes a qual a Bíblia Sagrada descreve é o ministério pastoral. E nós entendemos que o ministério pastoral, ele não é uma escolha, mas sim uma vocação, a qual é o próprio Deus que escolhe. Tem um livro chamado O Pregador, e o escritor ele diz algo interessante, que ele diz assim, que a vocação é quando todas as outras portas estão abertas e nós escolhemos a porta do ministério pastoral. Aleluia. E ele diz que quando nós passamos por essa porta, é como algemas invisíveis se prendem a nós. Aqui ele traz a mim e a você a vocação desse ministério tão sublime, a qual o próprio Deus escolheu. E aqui eu entendo, e a Bíblia nos traz e nos mostra, que o ministério pastoral não é uma escolha de nós, mas é uma escolha que vem do próprio Deus, a qual é o próprio Deus que nos escolhe, que nos chama. Mas quando nós somos confrontados a esse chamado, nós ficamos como Jeremias e nós tememos. Eu lembro como hoje, quando Deus pela primeira vez me disse que me levantaria como um pastor, o temor veio ao meu coração, porque eu sei que o maior exemplo de pastor vem do Supremo, a qual é Jesus o Cristo, a qual no livro de João, no capítulo 10, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Então nós entendemos que quando Deus nos convoca, quando Deus nos chama para esse ministério tão sublime, tão maravilhoso, nós entendemos agora que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Eterno. E conhecer o coração de Deus e ser um pastor segundo o coração de Deus não é fácil. Ele requer de nós muitas coisas. Ele requer de nós muitas provações. Ele requer de nós abrir mão de muitas coisas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo trazendo, e ele nos mostra, ele diz no livro de Efésios, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, que ele diz que ele se tornou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Ele diz assim: eu, Paulo, me torno prisioneiro de Jesus o Cristo por amor de vós. Só quem entende este versículo é um pastor.
Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo: por causa do pastorado, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, do meu querer, por amor de vocês, por amor de Cristo e a igreja. É isso que é ser um pastor segundo o coração de Deus. E o escolher de Deus não é como nós. A escolha de Deus não é como a nossa, uma escolha tão superficial, não. Deus, Ele não olha nós pelo estereótipo, mas Ele olha para o coração. Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração. Nós, como Jeremias, nos sentimos muitas das vezes incapazes de falar do Senhor, mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar. Eu lembro que quando Deus falou que eu iria ser pastor, eu falei, mas eu não sei nem falar. A primeira vez que eu subi no púlpito, eu tremia tanto que eu não saía palavras da minha boca. Mas Deus disse: eu conheço o seu coração. Deus, Ele nesta noite, Ele está à procura de corações puros e sinceros diante da presença dEle. Deus está à procura de pastores, aleluia, segundo o seu coração. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi, foi muito interessante que o próprio profeta Samuel se confundiu. No capítulo de número 16, no verso de número 1, a Bíblia diz que Deus diz assim: Samuel, até quando você vai suportar a Saul, a qual eu, o Senhor, já rejeitei? Ele diz: agora você vai até a casa de Jessé, que eu vou mostrar o meu escolhido, o meu ungido, a quem eu colocarei em Israel, para dar continuidade no reinado. E a Bíblia diz que quando Samuel sobe à casa de Jessé, a primeira coisa que ele enxerga é o seu primeiro filho, Eliabe. E quando ele viu Eliabe, ele viu aquele homem formoso, aquele homem com boa aparência, aquele homem com aparência de guerra, e ele disse: é esse que eu escolhi, é esse que será o ungido de Deus para reinar sobre Israel. E quando Samuel atentou isso dentro do seu coração, o próprio Deus já o alertou e disse: Samuel, você está enganado, você está errado, porque você olha com os olhos humanos, com os olhos naturais, mas eu olho o profundo do coração. Não é este o escolhido. E a Bíblia diz que passa 1, passa 2, passa 3, e Deus diz: ele não está aqui. E a Bíblia diz que Deus manda chamar Davi, aquele que era rejeitado por todos os seus familiares, aquele que estava por detrás das malhadas. O próprio Deus diz: eu, o Senhor, o escolhi e o tirei por detrás das malhadas. Ser um pastor segundo o coração de Deus não é estar em destaque, não, é estar atrás das malhadas, fazendo a vontade do Pai. E no momento certo, Deus nos tira. E Deus nos tira não para nos colocar no holofote, não. Porque ser pastor, irmãos, hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas têm deturbado este título pastoral e têm colocado como algo de fama. Não, nunca foi. Pastor sempre foi sinal de sofrimento, de dar a vida pelas suas ovelhas, de muitas das vezes andar sozinho, estar em meio de muitas pessoas, mas nos momentos mais difíceis estar somente ele e Deus. Mas hoje eu recebi um conselho de um pastor, a qual disse no livro de Josué, capítulo 1, verso 7: quando você estiver atemorizado no seu ministério pastoral, então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Ser pastor é confiar no sumo pastor Jesus o Cristo. Ser pastor é confiar mesmo quando tudo parece que está dando errado. A Bíblia diz que quando Deus chamou Davi, e a diferença de Davi que nos intriga, e por isso que eu escolhi Davi para dar exemplo de pastor.
Não é porque Davi era um homem perfeito, não. Davi era um homem imperfeito. Mas sabe qual era a diferença? A qual chamava a atenção de Deus? É que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha o seu coração sensível, puro diante de Deus. Mesmo com os seus erros e com as suas falhas, Deus conhecia o profundo do coração de Deus. E o que Deus procura nesses últimos dias, a qual nós vivemos no século 21, são pastores como Davi, homens como Jeremias, a qual temem sim, têm o temor, mas confiam num Deus a qual chamou. Muitas das vezes nós ficamos atemorizados e nós deixamos as responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos de lado. O maior desejo de um pastor é que todos sejam salvos, é que todos alcancem a salvação. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Infelizmente, no tempo a qual nós vivemos, tem muitos que se intitulam pastores, mas pregam um evangelho fácil, que leva à perdição. E isso tem entristecido o coração de Deus. Isso tem entristecido o Deus a qual nós servimos. Nos últimos dias, nós não vemos mais no meio da igreja referenciais de homens de Deus, a qual hoje em dia virou popular. Hoje em dia agora não sou mais pastor, eu sou coach. Eu sou coach. Jesus nunca disse isso, irmãos. Jesus ele tem toda a sabedoria no céu e na terra. Ele nunca quis ficar dando palestra, não. Aleluia. A maior vontade de Jesus aqui na terra foi pregar a salvação. Pastor não foi chamado para contar história, não. Nós somos chamados para pregar a salvação. Foi para isso que Jesus nos chamou. Deus falou para Jeremias: eu vos darei pastores que tenham conhecimento, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência que provém de mim. Não é com coisas mundanas e pregando um evangelho fácil, não. Nós não podemos nos conformar. Aqui eu prego para os pastores e os futuros pastores que almejam este ministério tão sublime, que você não venha se vender, que você não venha deixar que as coisas deste mundo se afastem do verdadeiro evangelho de Deus, do evangelho que nunca foi fácil, do evangelho a qual Jesus nunca nos enganou. Aleluia. É esse evangelho que Jesus quer trazer de volta. É esse evangelho que o Supremo Pastor quer trazer de volta à sua igreja. Esse evangelho de zelo pela obra de Deus. Esse evangelho de zelo pela santidade de Deus na sua igreja. A Bíblia diz que no período deles, eles se prostituíam por outras coisas, se vendiam por qualquer coisa, e Deus não aguentava mais. Mas Deus diz: calma, Jeremias, calma, porque eu ainda tenho pastores que se levantarão nesses últimos dias para pregar a minha palavra com conhecimento e com inteligência. É isso que Deus quer para a sua igreja. Nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos desistir, e nós não podemos também deixar sermos enganados por esses homens maus. Mas eu estou aqui hoje, neste altar, pregando essa palavra, porque um dia um pastor segundo o coração de Deus me pastoreou. Porque um dia um pastor segundo o coração de Deus abriu mão das suas vontades e dos seus prazeres para pregar o evangelho e para me pastorear. Você está aqui nesta noite, você está aqui nos assistindo nesta noite, porque um dia um pastor com cãs brancas, já com cabelo branco, a qual muitos não querem mais ouvir, abriu mão de tudo para ser um homem segundo o coração de Deus. E é o meu e o seu dever como servos de Jesus valorizar estes homens, a qual abriram mão de tudo, de tantas coisas, por amor de Cristo e da sua igreja. E nesses últimos dias nós damos ouvidos a pastores mentirosos, a qual não pregam a verdade, e não valorizamos os verdadeiros pastores, a qual foram levantados, verdadeiros pastores segundo o coração de Deus. Igreja do Senhor, o século a qual nós vivemos é um século mau, e nós não podemos deixar sermos enganados por isso, a qual muitos falam tantas coisas,
Irmãos, eu não tenho mais nem paciência de ouvir pregação na internet. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. O Jesus a qual nós servimos, Ele não muda. O Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus imutável. As suas coisas, os seus preceitos não mudam. Os tempos vão, mudam e passam, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo, o dono, o sumo pastor da sua igreja. E eu e você como igreja não podemos nos vender. E não podemos pensar que esses falsos pastores adentrem dentro das nossas igrejas, doutrinando os nossos filhos, fazendo os púlpitos como picadeiros e falando bem o que quer. E as pessoas riem, dão risada e acham que tudo é normal. Porque o falso pastor, a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele diz no livro de João, no seu capítulo de número 10, ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Glória a Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus aqui está trazendo a diferença do bom pastor e o mercenário. O mercenário, ele prega coisas fáceis. Ele prega a importância do mercenário só é pegar a lã das ovelhas. Ele não se importa pela sua alma. Ele não quer saber se o que ele está falando, o que ele está pregando vai te levar à perdição. Porque quando vier as dificuldades, as lutas, ele vai fugir e vai te deixar sozinho. E muitas pessoas têm se iludido. Muitas pessoas, quando o pastor é um pouco mais duro e zeloso, ele não é zeloso porque ele é mau, é ruim, não. Ele é zeloso porque ele ama a sua alma. O maior compromisso com o pastor é com a sua alma, é com a sua salvação. Mas o mercenário não. O mercenário, ele quer pegar a lã da ovelha, ele quer tosquear a ovelha, deixar ela sem nada, para quando vier o lobo, ele abandoná-la e deixá-la sozinha. Mas eu quero nesta noite alertar a igreja para que nós viemos verdadeiramente dar valor aos nossos pastores, aos pastores a qual Deus tem levantado nesses últimos dias, para que nós não viemos ser como as pessoas aí fora e deixam os pastores de lado, a qual se ajuntam com os mercenários. Mas Deus nesta noite quer levantar uma igreja forte. Deus nesta noite quer levantar novos pastores segundo o coração de Deus. Pastores que não se vendam, que não vendam a verdade, mas pastores que mesmo sofrendo preguem a verdade. A qual, como foi dito aqui, o próprio Deus diz a Jeremias: eu chamei, eu escolhi. Quando Deus chamou Davi, falou: Davi, eu te escolhi. Você parece que estava esquecido. Você olhava e falava: Senhor, ninguém me enxerga aqui, mas Deus te escolheu, Deus te chamou, aleluia, para um ministério sublime e excelente. E a minha palavra para você nesta noite, você que é pastor, você que está nos assistindo agora, não desista, continue a caminhada, tenha bom ânimo, porque o Deus que te chamou é contigo, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Aleluia. Não devemos desistir. Aleluia. Não vamos jogar a toalha, não. É difícil, é pesado, mas Deus é maior. Ele está ao nosso lado. Ele não nos abandonou e não nos desamparou. E o compromisso da igreja, para que os pastores não venham jogar a toalha, nos ajude. Nos ajude em oração. Nos ajude a caminharmos juntos. Aleluia.
O que entristeceu o meu coração é que nesses últimos anos nós vemos pastores tirando a própria vida, porque não estão suportando mais. Mas eu louvo a Deus porque aqui eu estou de frente de uma igreja sadia, de uma igreja que entende o amor de Deus. E eu peço a ajuda de vocês, nos ajude. Vamos continuar caminhando e prosseguindo. E o meu conselho aos futuros pastores que estão aqui nos assistindo, aos futuros homens de Deus a qual o Senhor levantará: não desanime, tem de bom ânimo, porque quem te chamou é maior. O chamado ao pastoral é algo lindo e algo sublime, é algo que muitas das vezes dói, mas não tem coisa melhor do que ser escolhido por Deus. Não tem coisa melhor do que você ser chamado e eleito. Você que foi chamado, se sinta privilegiado por Deus. Mas o meu consolo é: não desista, continue, não se venda. Nesses últimos anos, está sobre nós a responsabilidade de darmos continuidade à nossa geração. Mas sobre nós está a força a qual Deus colocou, que nós viemos nos unir nesses últimos dias. Igreja Cristã Graça e Vida, que nós viemos ser o diferencial nesta nação, que nós não viemos nos importar com um pequeno número, não, porque Deus nunca precisou de multidão, não. Deus, quando Ele foi mostrar a Gideão que Ele era Deus, Ele falou assim: Gideão, reúne o povo aí. A Bíblia diz que Ele chegou com 30 mil homens, e Deus falou: não, isso é muito, eu não preciso disso. A Bíblia diz que foi só com 300 homens que Deus entregou os medianitas sobre as mãos de Gideão. O que Deus quer não são muitas pessoas. Deus, Ele quer pessoas com um coração puro e sincero. Que eu e você venhamos ser como o salmista de Davi e diga: cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero. Que nós não venhamos viver com hipocrisia nesses últimos dias, mas que nós vamos reconhecer como Davi: Deus, eu não posso, Deus, eu sou pequeno, mas eu te peço, ó Deus, cria em mim um coração puro, um coração verdadeiro, um coração contrito e quebrantado diante da tua presença, para obedecer a tua vontade. Um pastor segundo o coração de Deus, ele dá ouvido à voz de Deus. E o que nós precisamos nesses últimos dias é falar menos e ouvir mais a voz de Deus. O que Deus quer na sua igreja é que nós vamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a sua voz, para que nós vamos seguir a sua direção, o seu direcionamento. Aleluia. Não adianta, temos muitas pessoas que falam muito, conhecem muito, mas pouco conhecem o coração de Deus. Mas eu louvo a Deus que nesta noite Deus está nos levando a esse caminho tão sublime, aleluia, de conhecer o bom coração do Senhor, de conhecer o caminho zeloso de Deus para mim e para você. Que eu e você, como igreja do Senhor, nós viemos ouvir mais a Deus, ter o nosso ouvido mais sensíveis à voz desse supremo pastor. Aleluia. Deus, Ele tem saudade daqueles tempos a qual nós buscávamos mais, que nós falávamos menos e orávamos mais em secreto ao Senhor. E eu creio que nesses últimos dias Deus confirmará a sua promessa que Ele disse a Jeremias, e Ele levantará pastores segundo o coração dEle. Aqui na Graça e Vida sairá muitos pastores segundo o coração de Deus. Aleluia. Não somente para o Brasil, mas para o mundo. Homens e mulheres que não se vendam, homens e mulheres que não se conformem com este mundo. Não dá mais para nos conformarmos e nos tornarmos iguais. Não dá mais. Aleluia. O momento agora é de crescermos, é de termos maturidade diante da presença de Deus. Deus fala: Jeremias, você não é um menino. Deus fala para você: você não é um menino, você é um escolhido, foi Deus que te escolheu. E as palavras virão de Deus, aleluia. Apenas tenha o seu ouvido sensível a esta voz, para fazer a vontade do Eterno, do Soberano. E eu creio, aleluia,
que através de Jesus Cristo nós seremos vitoriosos. A Igreja Cristã Graça e Vida chegará longe e nós chegaremos ao encontro do coração do Eterno para fazermos a sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, que nós possamos verdadeiramente ir ao encontro do coração desse Deus, que verdadeiramente nós viemos dedicar a nossa vida a esse Deus que é tão tremendo e especial. É esta a mensagem que eu transmito ao vosso coração. Pastores, não desistam, continuem firmes ao chamado que Deus vos elegeu. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Desejo é que esta ministração da palavra e este programa tenha lhe trago edificação. E antes de encerrarmos, gostaríamos de orar para que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Senhor Deus, em Tua presença nós nos colocamos e te pedimos sobre a vida de cada um desses nossos amigos que nos acompanham. Sabemos que vivemos em cidades violentas em que muitos, Senhor, sempre saem com a insegurança os rodeando. Mas nós lhe pedimos que Tu, ó Pai, possa guardá-los, a sua entrada, a sua saída, guardando os seus filhos, os seus cônjuges, guardando no seu local de trabalho e de estudo, da sua ida ao seu retorno. E que a Tua palavra, Senhor, e a Tua verdade possa ser sempre a bússola que possa reger a vida de cada um deles. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. A você que mora em São Paulo, nós gostaríamos de lhe convidar amanhã, quarta-feira, Quarta da Vida, aqui na ICGV, às 20 horas. Obrigado, uma boa noite.